Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma ferramenta. É uma ferramenta que chama Análise SWOT. Então, para você que é de business, para você que é de marketing, provavelmente você já conhece, já ouviu falar sobre essa ferramenta. E o que eu fiz aqui? Eu estou usando essa ferramenta, aplicando ela, para ajudar vocês a entenderem quais são os aspectos que vão influenciar na transição da carreira de vocês do Brasil aqui para o Canadá, né? Então, quais são os pontos fortes, quais são os gaps, os pontos fracos, né? Quais são as oportunidades e os desafios do mercado que vocês precisam considerar para começar um planejamento de carreira adequado. Isso aqui é extremamente importante, extremamente útil, né, para você que está planejando vir para o Canadá aí dentro dos próximos 12 meses. A hora de você começar a planejar é agora, na verdade já era para ter começado, né, mas ainda dá tempo, né, de começar a considerar tudo isso aqui para você conseguir prever, né, quais são as oportunidades e as barreiras que você pode encontrar e já começar a trabalhar nesse planejamento, fechando alguns gaps importantes. Então aqui eu trago essa fórmula, tá, para te ajudar a entender esses pontos, para que você possa aplicar eles à tua situação pessoal, né, ao contexto da tua carreira, né, e já começar a entender essas dinâmicas, identificar gaps e já ir trabalhando neles, aí para quando você chegar no Canadá, quem sabe já chegar empregado, ou quando chegar, conseguir um emprego muito mais rápido, né, já sabendo de tudo isso aqui e com um planejamento muito mais avançado do que a grande maioria dos imigrantes. Bom, então vamos lá. Strengths and weaknesses são os pontos fortes e os gaps, né, as fraquezas que são individuais de cada um, são questões internas. Já as oportunidades e os desafios, opportunities and threats, são questões externas, né, do mercado de trabalho. Então, assim, o que são pontos fortes? Pontos fortes são, por exemplo, se você tem o inglês avançado, obviamente isso vai ser um ponto forte, uma vantagem competitiva. Se você tem um inglês deficiente, vai ser uma fraqueza. Se você tem um Open Work Permit ou uma residência permanente, isso vai ser uma vantagem, porque você tem autorização de trabalho full-time. Por outro lado, se você tiver autorização, se você não tiver autorização de trabalho, precisa de um sponsor, ou só tem autorização para trabalhar meio período, isso se torna uma weakness, né? Um gap, um ponto fraco. Se você tem autoconfiança, se você se conhece bem, né? Conhece muito bem as tuas habilidades, né? O que te motiva, tá confiante, né? Isso vai te ajudar imensamente durante todo o processo da recolocação no Canadá. Agora, se você não sabe muito bem quem você é, o que você busca, o que você é qualificado, quais são as tuas habilidades, quais são as tuas competências, isso vai dificultar esse processo. Quando você atende, por exemplo, em torno de 80% ou mais dos requisitos do mercado canadense, obviamente isso é um ponto forte. Agora, se você tem habilidades importantes, experiências importantes para o mercado canadense que estão faltando, isso é uma fraqueza. Se você está faltando, por exemplo, alguma certificação importante no mercado canadense, é uma fraqueza, né? Que mais? Se você tem uma boa habilidade de entender as diferenças culturais, né, principalmente no ambiente de trabalho, em relação ao Brasil e Canadá, isso vai se refletir durante todo o seu processo de recolocação, tá? Porque são muitas adaptações que a gente precisa fazer. Por outro lado, se você não tiver esse conhecimento, essa consciência, né, de como você precisa se ajustar, de como as coisas aqui funcionam de forma diferente, e aí eu me refiro tanto ao processo de recolocação em si, quanto à cultura no ambiente de trabalho, né, isso vai ser uma fraqueza, tá? Outro ponto extremamente importante, se você sabe, né, isso que eu falo muito aqui no meu canal, nos meus conteúdos, como funciona o processo de conseguir um trabalho qualificado, né? Se você conhece as estratégias, isso vai fazer toda a diferença do mundo, né? No sentido positivo. Agora, se você estiver achando que
recolocar, conseguir um trabalho qualificado no Canadá se resume a aplicar online para vagas, não vai funcionar. E isso vai ser uma fraqueza, tá? Que pode, inclusive, isso por si só, te colocar lá num survival job, porque você ainda não entendeu como passar por essa busca por trabalho de uma forma mais estratégica, tá? Para conseguir trabalho qualificado. Depois a gente tem aqui opportunities and threats, que são questões do mercado, né? Então, por exemplo, se você atua numa área que não é regulamentada, isso é uma oportunidade, né? Já se você atua numa área regulamentada, é um desafio, porque, né, ou você vai para uma área correlata, ou você passa pelo processo de revalidação de diploma, que é longo, caro, né? Então, esse é um desafio. Falta de experiência canadense pode ser um desafio. Falta de referências canadenses, taxa de desemprego mais alta entre os imigrantes. Quando a indústria, a economia não vai bem, e naquele momento que você está buscando por trabalho, a indústria que você trabalha está demitindo ao invés de estar contratando, né? Então, isso vai ser um desafio. Oportunidades são, por exemplo, se você está numa ocupação que não é regulamentada, numa ocupação que tem alta demanda, numa ocupação que tem salários mais altos, e você está passando pelo teu processo de busca no momento em que a economia vai bem e a indústria está contratando, né? Isso representam, esses pontos representam, então, oportunidades, tá? Então aqui, assim, gente, é um resumo, tá? Mas de pontos extremamente importantes. Claro que isso aqui, gente, eu tô dando uma high level overview, né, para vocês, mas entendam que cada um desses aspectos aqui precisa ser investigado, né, muito mais profundamente, né, porque como é que você vai saber, por exemplo, se você atende 80% dos requisitos do mercado, se você não fez essa pesquisa, se você não olhou para isso com maior profundidade. Então, todas essas questões precisam ser analisadas, tá? Mas esse aqui seria aí um roadmap para vocês que pode ser extremamente útil. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, marca aqui pessoas que precisam conhecer esse conteúdo e deixa o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, né? Me ajuda a divulgar esse conteúdo porque ele é extremamente importante, tá bom? Um beijo e até a próxima.